Capítulo 29, questão conceitual 13. A figura 29 e 13 mostra 3 pontos nas proximidades de duas cargas pontiformes. As cargas possuem módulos iguais. Ordene em sequência, do mais positivo para o mais negativo, os potenciais de VA a VC. Bom, da mesma forma que a energia potencial, já que existe uma relação direta entre energia potencial e potencial, já que potencial é criado por uma distribuição de carga, de tal forma que se a gente coloca uma carga imersa nesse potencial, nós vamos ter energia potencial de interação entre a distribuição e essa carga, que vai ser o valor da carga vezes o potencial gerado pela primeira. Então, eu falar em potencial é a mesma coisa que eu falar em energia potencial. E eu estou dando essa introdução para falar o seguinte: o valor do potencial, na verdade, não tem um significado físico. O que tem significado físico é a diferença de potencial. Isso é, o valor do potencial está sempre relacionado a uma referência, certo? Ele é sempre o potencial com relação ao valor de referência. É a diferença de potencial que tem significado físico. Por isso que quando ele fala que ele quer o potencial do mais positivo para o mais negativo, ele está falando do maior potencial para o menor potencial. Isso usando, obviamente, a mesma referência. Então vamos analisar como é que acontece aqui no caso da figura. Na figura A, a gente tem uma carga positiva do lado esquerdo, uma carga positiva do lado direito, e essas duas geram potencial em todos os pontos do espaço. E esse potencial é o que a gente chama de potencial colombiano, que na verdade é K vezes a carga dividido pela distância. Então se a gente colocar na carga da esquerda, chamar de carga 1 e a carga direita de carga 2, nós vamos ter o potencial da carga 1 no ponto A, o potencial da carga 1 no ponto B, o potencial da carga 1 no ponto C, o potencial da carga 2 no ponto A, no ponto B, no ponto C. E em qualquer desses pontos, o potencial é proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Essas cargas são iguais. Então, na verdade, o problema da diferença entre o potencial de cada ponto vai estar diretamente relacionado à distância. Por exemplo, se o ponto B está equidistante entre 1 e 2, então o potencial gerado por 1 e 2 é o mesmo. Então o potencial total vai ser 2 vezes o potencial gerado por 1 ou por 2. Certo? Isso porque o potencial é uma grandeza escalar. Ele não é que nem o campo elétrico, que depende de direção e sentido. Por exemplo, no ponto B, o campo elétrico seria zero, porque seriam dois vetores em sentidos opostos que se anulariam. No caso do potencial, não. O potencial é uma grandeza escalar, por isso é simplesmente a soma dos valores do potencial. Se o ponto C está à mesma distância que o ponto B com relação à carga 2, significa que o potencial da carga 2 no ponto C é igual ao potencial da carga 2 no ponto B. Só que o potencial da carga 1 no ponto C é menor. Por quê? Porque a distância é maior. Certo? Bom, o potencial em cada ponto do espaço obedece ao que a gente chama de princípio de superposição. Isso é, o potencial é a soma linear dos potenciais de todas as cargas envolvidas no problema. O potencial no ponto C é a soma do potencial gerado pela carga 1 mais o potencial gerado pela carga 2. Dessa forma, se o potencial total no ponto B era a soma do potencial dos dois, e o potencial da carga 2 não mudou no ponto C, diminuiu do ponto 1, então eu sei de cara que o potencial no ponto C é menor do que o potencial no ponto B, porque eu mantive o mesmo potencial na carga 2 e diminuí o potencial da carga 1. Bom, o potencial no ponto A é simétrico a C, né? Isso é, nós vamos ter exatamente o mesmo problema. Isso é, o potencial no ponto A
vai ter o mesmo potencial gerado por 1, quer dizer, o potencial no ponto da carga 1 no ponto A é igual ao potencial da carga 1 no ponto B. Ora, se o potencial é o mesmo, quando eu passo do ponto B para o ponto A, o potencial da carga 2 diminui porque a distância é maior. Ora, se a distância é maior, o potencial é menor. Consequentemente, o potencial em A é menor do que o potencial em B. Então, o maior potencial nessa configuração é o potencial B. Se os pontos forem simétricos, do jeito que está o desenho, então o potencial no ponto A vai ser igual ao potencial no ponto C. Exatamente pela simetria, porque duas cargas são positivas. Então, se eu quiser ordenar no desenho A os potenciais, eu vou dizer que o potencial em B é maior do que o potencial em A, que é igual ao potencial em C. Essa é a ordem do maior potencial para o menor potencial. Isso é do mais positivo para o mais negativo no potencial. Bom, todo esse raciocínio é idêntico para o caso da figura B. Certo? No caso, só que aqui tem uma diferença. Na figura B, a carga da esquerda, que é a carga 1, ela é positiva. Mas a carga da direita, que é a carga 2, ela é negativa. Dessa forma, o potencial gerado pela carga 1 é positivo e o potencial gerado pela carga 2 é negativo. Então, se as cargas são idênticas, de cara a gente pode dizer o seguinte: o potencial é o mesmo gerado pela carga 1 e pela carga 2 em B. Só que um é positivo ou negativo, então o potencial em B é zero. Então, se eles geram o mesmo potencial, é zero. Detalhe importante, só para a gente deixar claro o seguinte: se eu estou usando essa expressão para caracterizar o potencial de cada carga pontual, eu automaticamente estou dizendo que o potencial no infinito é zero, porque essa expressão só vale neste sentido, quer dizer, o potencial no infinito é zero. O potencial em B é zero, que é igual ao potencial no infinito. Por quê? Porque a carga 1 gera um potencial positivo e a carga 2 gera um potencial negativo. Então a soma dos potenciais dá zero. Bem, se eu afasto para B, o potencial gerado pela carga 2 é o mesmo. Isso é, o potencial gerado pela carga 2 em B é igual ao potencial gerado pela carga 2 em C. Só que o potencial em 1 diminui. Por quê? Porque aumenta a distância. Então o potencial em C fica menor do que o potencial em B. Certo? Muito bem. O mesmo raciocínio eu uso para o ponto A. No ponto A, o potencial gerado pela carga 1 no ponto A é igual ao potencial gerado pela carga 1 no ponto B. Então o potencial é o mesmo. Só que nesse caso, quando eu afasto para o ponto A, o potencial gerado pela carga 2 diminui. Isso é, e fica menos negativo. Se ele fica menos negativo, significa que o potencial para A aumenta. Então o potencial em A, nesse caso, é maior do que o potencial em B. Certo? O potencial em A é maior que o potencial em B, que é maior que o potencial em C, como a gente já viu aqui. O potencial em B é zero, o potencial em C vai ser negativo, porque a parte positiva da carga 1 vai diminuir, e o potencial em A vai ser positivo, porque você manteve o mesmo potencial da carga 1 e diminuiu o potencial da carga 2. Consequentemente, ele vai ser positivo. Então, o potencial em A é mais positivo do que o potencial em C, que é mais negativo, e essa é a relação do potencial entre os três pontos, no caso B. É isso.